Tchau, pessoal. Boa noite. Boa aula para vocês. Fala, galera. Tá me ouvindo? Certinho? Sim. Beleza. Estão vendo a tela? Ixi. Deixar o chatzinho aqui de canto. Bom, então beleza, galera. Seguinte, hoje a gente vai ter um papinho aí sobre escala. Cai bastante no Enem. Cai também em geografia. Então, matemática, geografia e sempre cai questãozinha. Então, tem que saber. É bem simples, mas dá para confundir. Principalmente... Vocês estavam Você vendo? tá com o PowerPoint aberto? Vocês estão vendo? Não, você tá mostrando a gameplay de WhatsApp aí. Ah, tá. Aqui, ó. Calma aí. Ah, sim, agora eu tô vendo. Agora tá vendo ou não? Sim. Deixa eu tirar aqui, então. Calma aí. Agora tá vendo? Agora tá tranquilo. Beleza, show. Então, seguinte. Questãozinha de escala, cai sempre. Vocês estão familiarizados com escala? Tem gente que tem alguma dificuldade. Cai bastante, cara. Pra mim é tranquilo. Tranquilo? Então, Sim. beleza, aí sim. Mas bom sempre relembrar, porque pegadinha sempre tem. Seguinte, cara, caiu escala, você já pensa na hora. Desenho sobre o real. Escala é o desenho sobre o real. Se você se confundir na hora por algum acaso, pensa na lógica. A escala tem dois números, um número menor e um maior. Numa escala, você sempre quer representar algo que é muito grande num pedaço de papel, numa folha, que é um espaço delimitado bem pequeno. Então, com certeza, o tamanho real vai ser o número maior, a proporção maior, né? E o menor vai ser o desenho. Então, assim como aqui na fração, você pode ver desenho sobre o real, o desenho está em cima, é o número menor, e o real é o maior que está embaixo. Se porventura vocês se confundirem com a fórmula. Porque matemática, cara, toda fórmula tem um sentido. Às vezes é difícil a gente entender o sentido da fórmula. Não é tão direto. Nesse caso é bem direto. Então não precisa ter medo da fórmula, a coisa funciona bem na lógica mesmo. Então é o seguinte, ó. Primeiro exercício aqui, um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas, representou-as de uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Cara, esse exercício, o cara quer saber qual que é a maior árvore. Você tem várias árvores, várias escalas. Uma maneira fácil. Vocês têm árvores de tamanhos iguais. Compara essas tamanhos iguais e já vai eliminando, entendeu? Então, ó, a primeira com a segunda. Essa árvore segunda aqui, ela tem 50 vezes maior só de tamanho de aumento, né? A primeira tem 100 vezes, ó. 100 para 1, 100 para 200, 50 vezes só. 100 para 2, 50 vezes só. Então, você já tira de hipótese. Essas duas aqui também, mesma coisa. Mesmo tamanho aqui no desenho. Vou ver qual é o tamanho da escala. Uma é 300 vezes maior, outra é só 150 vezes. Então, você já tira a outra também. Só vai ficar faltando a 1, a 3 e a 4. Aqui eu expliquei para vocês como que eu fiz, né? Essa explicação está aqui escrito, caso vocês tenham dúvida depois. E daí é só questão de comparar.
Entre elas, ambas a gente vê que tem 900, a gente não precisa nem falar que é 900 metros, aqui eu falei que é 900 metros, mas nem precisa falar, é 900 unidades. Se a escala é 1 para 100, você conta 9 unidades de quadradinho aqui, assume que é metro, centímetro, o que for, deve ser metro, né? Porque mas podia ser qualquer outra unidade, podia ser uma fração de um metro, enfim. Mas apenas para posicionamento, você coloca aqui o valor da conta, então 9 quadradinhos, 1 para 100, então 900 quadradinhos, aqui 2 para 300, então é 1 para 150, 6 quadradinhos, 900, e aqui 1 para 300, são 5 quadradinhos, 1.500. Então, maior árvore vai ser a alternativa D, 1.500 metros. Bem tranquilinha, desenho sobre real, escala, apareceu a escala, desenho sobre real. Como é que ele... Peraí, volta aí um tiquinho. Por que que a 1 para 100 e a 2 para 100 tá com o mesmo tamanho ali? Então, é assim, ó, aqui o desenho, cada desenho desse daqui, a primeira árvore, a segunda, a terceira, a quarta, elas têm escalas diferentes, entendeu? Então, elas têm o mesmo tamanho aqui no desenho, mas na vida real não tem, porque a escala delas, uma é 100 vezes maior que isso daqui, e a outra é só 50 vezes, porque a escala é 2 para 100, entendeu? Ou seja, é 1 para 50. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Olha pra você ver olha pra você como é bem pegadinho esse negócio. Às vezes, tipo, você dá uma. É foda, cara. E nem é bem simples as questões. Só que como muda muito, às vezes, o tema de uma questão para outra, você vai, passa batido, às vezes, cara, um conceitinho bobo. Então, ficar atento com o que importa na questão. Escala, a fórmula, o desenho, entendeu? Você vai. Mas tome cuidado. Ó, esse exercício aqui, esse aqui é interessante. Eu quero que vocês façam isso aqui, porque vai linkar com o conceito que a gente viu da outra aula, daquela sistema de medidas, né? Transformação de medidas, então centímetro para quilômetro, ou para metro, enfim, nesse caso aqui é centímetro quilômetro, né? Então, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, vou dar um tempinho para vocês, e daí depois a gente discute ele. Eu vou ler aqui, enquanto vocês já vão pensando, já vão desenhando aquela régua lá, de centímetro para quilômetro, de quilômetro para milímetro que a gente vai ter que usar. Então, ó, uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação de escala utilizada para a confecção. Então, beleza, o cara tem um monte de informação, só não tem a escala, que você acha a escala, né? Beleza. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real, 72 quilômetros, percorrida na reserva, equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Mesma coisa, escala, desenho sobre real. Desenho é o quê? Desenho é o que você está vendo de informação no mapa, né? Então é 3,6 centímetros. Você vai colocar lá na fórmula. É verdade, estou fazendo para vocês aqui, né? Não, deixa vocês fazerem aí. Vou até deixar aqui para vocês a régua lá de quilômetro para milímetro, que daí vocês só aplicar na fórmula, fazer a transformação que precisa ali, porque um está em metro, um está em quilômetro, está em centímetro, e correr para o abraço. Vou só fechar a porta aqui. Vou dar uns 3 minutinhos aí, 5 minutinhos, porque continho eu sei que às vezes é. Deixa eu outra aula aqui. Agora não consegue me ver? E galera, conseguiu alguma coisa? Tem alguma respostinha já aí? Como é que é? Senão eu já passo para
resolução para vocês. Tem como voltar ali na escala 1 minuto? Aham, foi mal. Boa, galerinha aí, ó, respondendo, letra aí, show de bola. Show de bola. Bom, então, galera, seguinte. Questãozinha aqui, ó. Opa. Exigiu a gente jogar na fórmula, né? Igual eu tinha falado, então beleza. Desenho sobre real. Desenho 3,6 centímetros. Aí aqui embaixo, no real, em vez de colocar 72 quilômetros, já vou colocar em centímetro, né? Porque a gente trabalha no mesmo número. A escala não existe, não existe unidade de medida na escala, é sempre uma relação, né? Então você vai trabalhar com qualquer unidade de medida, desde que as duas unidades, desde que o numerador e o denominador esteja mesmo no sistema de medidas. Então, 72 quilômetros para centímetro, aí tem que ir lá na formulazinha, no sistema de medidas aqui. Então, de quilômetros para centímetros vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 zeros. Então, 72 vezes 10 à quinta, 3,6 sobre 72, sobre 7.200.000, né? Na verdade, 7, 2 e os 5 zeros, né? Sempre penso assim, cara. Eu nem, na hora 10, 5 zeros, 5 zeros na prova e vamos embora. Aí, 3,6 é igual a 36 sobre 10, né? Então, você passa o vírgula para cá, sobe um zerozinho aqui, que fica mais fácil fazer a conta. Aí depois só cortar, porque 36 é metade de 72. Então, 1 sobre 2 está de zero aqui. Eu só preciso contar. 2 milhões, aqui 2 milhões. Matou. Então, sem erro. Essa questãozinha aqui, ó. Essa questãozinha aqui é mais complicadinha. Mas isso aqui cai também, cara. Isso aqui cai demais. Então, com certeza vai cair uma daquela outra em um desse tipo aqui. Ou com outro tipo que eu vou passar para vocês depois. Mas é meio que batata. Seguinte. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Então, já viu que ela está relacionando área dessa vez. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetros quadrados é... Vou pensar direito. Ó. Ele fala que a escala do desenho na planta é 1,25. Mas a gente está trabalhando com área. Essa escala, pensa bem, se você tem um quadrado, uma figura gigante, e você diminui ela 25 vezes em cada lado, na verdade, ela vai diminuir muito mais que 25 vezes, né? Porque você está diminuindo 25 vezes 25, entendeu? Então, é sempre assim. Sempre quando você diminui uma medida, seja em área ou seja em volume são 3 eixos, né? Eixo X, Y e Z. Então, você está diminuindo todo num cubo. Você tem um cubo, por exemplo, de volume 5 milhões de metros cúbicos, gigante. Aí você vai diminuir ele 1 para 5 mil, 1 para, sei lá, 1 para 1000. Você vai diminuir, na verdade, 1000 vezes
cada aresta, né? Então, é 1000 para cima, 1000 para o lado, 1000 para o outro lado. Então, você diminui muito mais. Então, assim, a escala sempre, em área ou volume, mais ainda, né? Ela sempre dá uma impressão de que diminui muito mais. Então, tem que ficar esperto com isso. Então, é o seguinte, aqui, vou até passar para a resolução já, porque vocês vão ver que é a mesma coisa, só vai mudar uma coisa. Seguinte, você tem uma escala, está aqui já 1 sobre 25, mas foi como eu falei para vocês, ó, tem que colocar aqui o número quadrado, porque você está diminuindo um lado e o outro lado, porque é uma área quadrada, né? A área do quadrado é um pelo outro, né? Então, aqui você vai ter os dados que você tem na questão. No caso, 9 metros, dá uma olhada aqui, ó. Eu não sei se eu não falei com vocês isso na outra aula do sistema de medidas, porque isso aqui tem mais a ver com essa aula aqui. A régua de sistema de medidas, de unidade de medidas, é a mesma. Quilômetro para hectômetro, para decâmetro, depois para metro, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Ou, cara, quadrado. O problema é o seguinte, é que quando você passa de uma unidade para outra, em vez de você multiplicar por 10 só, vai ser por 10 ao quadrado. Porque, foi como eu falei, quando você diminui uma área, diminui ou aumenta, no caso, você vai estar aumentando dois lados, ou diminuindo dois lados. Então, é sempre ao quadrado. Então, esses 9 metros quadrados, ele virou 9 vezes 10 à quarta. Centímetros cúbicos, né? Centímetros quadrados, porque, no caso, transformando para centímetros. A gente tem o exercício pedindo centímetro, né? Então, você vai transformar primeiro 9 metros, 900 centímetros, né? E depois você vai transformar para quadrado. Então, 9 vezes 10 à quarta. Aí depois você sabe disso aqui, né? Toda vez que você tiver uma igualdade de frações, multiplica cruzado. Aí fica 90.000 vezes 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 90.000 vezes 1 ao quadrado, que é 1, igual a 25x. Aí, no caso, não precisa fazer isso, porque é só 90.000 dividido por 25 é igual a x, né? Mas eu sempre gostava de fazer assim, mas aí, tipo, eu não escrevi no papel, eu só fazia esse ao contrário aqui sempre, porque meio que na minha cabeça depois passava de volta. Meio que retardado mental, mas não sei, sempre funcionou para mim, sabe? Porque gostava de saber o que eu estava fazendo, tipo, sempre multiplicando em x. Não sei por que isso, mas sei lá, essas manias que a gente pega de matemática, de conta. Então é isso, pessoal. Esse exercício aqui, tipo, às vezes pode confundir na hora de colocar o quadrado, você fica meio assim, caramba, onde que eu coloco o quadrado mesmo? O quadrado é nos dois, tá vendo? É tanto no um quanto no outro. Aqui, esse 144, ele surgiu da conta com esses 9 metros quadrados aqui, transformou para centímetros. Vocês entenderam isso daqui, né? Ou foi meio confuso? Você está falando que sim, você já fez a conta cruzada normal, né? E colocou o quadrado, centímetros quadrado no resultado que deu. Sim. Tipo, esse aqui, no caso, depois eu desmembrei, né? Isso aqui ficaria, tipo... Deixa eu consigo escrever. Caralho. Isso aqui ficaria... Esse aqui, ó. Isso aqui ficaria assim, ó. Ficaria 1 sobre 625. Ixi. Aí, ó, foi. Aí, 1 sobre 625. Aí, esses 90.000 aqui, eu vim para cá, aqui, ó, multiplicando, né? Aí, ia virar 90.000 aqui em cima. 90, um monte de zero. 90.000 é igual a x. Então, é x sobre 90.000 sobre 625. Vou apagar isso aqui, porque ficou um bagulho muito feio. Ixi, cara, vou pau no PowerPoint, caramba. Ô, caramba. Aí é foda. Vou abrir de novo aqui. Calma aí. Boa. Então, o segredo desse exercício aqui, cara, na verdade, é só transformação. Transformação quadrada. A escala vai ter que ficar ao quadrado, porque esse 25 aqui ele vai afetar os dois lados.
vai afetar tanto um lado quanto o outro, então 25 ao quadrado também. E essa transformação aqui do 9 metros, que ele primeiro fez em centímetros, né? Então, que é 9 metros. E daí ele... depois só fez a conta mesmo. Mas isso que é o mesmo. Mas então você está falando que, por exemplo, assim, mas eu posso, por exemplo, fazer, ele botar 1 por 625 e fazer a conta normal, como eu faria? Não, pode. Com certeza. Ah, sim. 1 sobre 625 é igual a x sobre 90 mil. Aí você pode Tá. manipular da maneira que você quiser. Tipo, é que tem gente, por exemplo, isso aí é muito pessoal, cara. Tem gente que manipula de cabeça já. Olha isso daqui já vê, x é igual a tanto. Tem gente que pô, não sei, prefere passar 90 mil vezes 1 dividido por 625 é igual a, entendeu? Isso é muito pessoal. Mas, assim, essas manipulações, eu preciso ter certeza, vocês sabem, para eu ficar seguro, assim, tipo, porque, cara, matemática é meio assim, ó. Chega uma hora que você precisa saber a fórmula que você vai usar, saber a situação que você está usando, né? Porque, por exemplo, essa daqui é a fórmula de escala, só que a situação é diária. Então, você sabe que tem que ter um quadrado ali. E o resto, cara, é manipular. É manipular a fórmula aqui. Você está vendo? Se você ficar mexendo, brincando aqui, ó, com as operações que são cabíveis fazer, que é multiplicar em cruz, etc., vocês chegam na resposta, tá ligado? É só não ter muito medo. E também ficar sempre esperto com as unidades de medida, né? Igual eu falei. A gente está usando metros, só que ele quer em centímetro quadrado. Então, passar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente sabe que multiplica por... Normalmente seria só 2 vírgulas que você andaria, né? São 2 casas, metro, decímetro, depois para centímetro, 2 casas. Só que como é quadrado, isso é multiplicado por 2 ainda. Então, tipo, na verdade, é 10 ao quadrado, são 100 vezes 100. Então, é só ficar esperto com isso. Porque, de resto, cara, matemática, assim, pelo menos nessa minha parte, é você saber as fórmulas e jogar, cara. O Enem é bem direto com isso, matemática. Matemática é uma prova fácil, só que é muito grande, cara. Então, você peca no desespero, tal, mas vocês sabendo as operações mais básicas, assim, vocês conseguem desenrolar a prova com os dados, porque eles dão os dados tudo nas questões, não precisa ficar, sabe, inventando moda, é questão mais direta. Mas assim, tem que ficar esperto. Então, vamos... Assim, só porque você manipulou de um jeito, eu queria saber se do meu jeito estava tranquilo também. Não, sabe? Chegou no mesmo resultado? Aham. Não, então tô tranquilo, cara. Pode ser, cara, pode ter certeza. Você chegou no mesmo resultado, matemática é isso, cara. Você tá certo. Não tem essa. Não é tipo, por exemplo, medicina ou biologia, coisa assim, mas não é assim. Você chegar no mesmo resultado, pode ter outras coisas que influenciaram e fez você chegar no mesmo resultado. Mas ciências exatas não, cara. Se você chegou na exatidão, você fez uma coisa, você fez certo, entendeu? Não tem como. Não tem sorte nisso, entendeu? Outras áreas já pode ser sorte mesmo, cagadas por outros motivos, você acertou, mas, entendeu? Então, assim, matemática pode ficar tranquilo. Se você acertou o resultado, meu, você está fazendo uma coisa certa, pode ter confiança no que você está fazendo, entendeu? Vamos embora. Ó, essa outra questão aqui, mesma coisa, só que é um outro tipo de pensamento, mas as mesmas formas, as mesmas transformações que você vai fazer, só que está falando de volume, né? Igual eu já falei para vocês. Então, é um pouco diferente. Ó, em uma das suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 em 400. Seu volume é 25 centímetros cúbicos. Então, beleza. 1 em 400, escala, desenho sobre real, mas nesse caso, elevado ao cubo, né? Porque você tem uma escala 1 menos 4, 1 por 400, só que diminuiu 400 nas 3 direções do eixo cartesiano do volume, que é coordenada x, y e z, no gráfico, né, do volume. Então, você diminuiu todas as coordenadas. Então, diminui 400 vezes em cada lado. Assim, assim e assim. Então, a fórmula você escala 1 sobre... desenho sobre o real, 1 sobre 400 ao cubo. Beleza, igual a 25 centímetros que foi dado, se continua com 25 centímetros,
sobre X, beleza. O cara quer o quê? Quer em metro cúbico. Quer em metro cúbico. Então, beleza. Então, você vai fazer o quê? Você vai... primeiro, você vai transformar aqui dentro do parênteses, né? Então, beleza. 1 tal, 400 elevado à terceira, 64 milhões. Essa conta tem que fazer mesmo lá na hora lá. E fé. X, beleza. Você chegou aqui na resposta, qual unidade? Chegou com centímetro cúbico. Por quê? Porque você usou 25, o 25 centímetros cúbicos foi dado na questão. Sempre ficar esperto com isso, cara, porque é aqui que a gente erra, cara. É aqui que a gente erra, porque eles sempre mudam a unidade, dá a unidade de um, pede de outro, e aí você bota na fórmula, tá tudo certo. Você vai fazer a questão, de repente você já esqueceu o que está fazendo, que unidade está fazendo. Então, aí sempre dá aquela recuperada. Você chegou no número aqui, usando uma unidade aqui na fórmula, vai ter que, o resultado vai ser com essa unidade também. Então, seria 1 bilhão e 600 centímetros, vai ter os cúbicos, vai transformar para metro cúbico. Putz, cara, não sei de cabeça tal. Vamos desenhar lá a curvinha lá do sistema de medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Eu sempre desenho pelo metro, né? Começa no metro, aí vai para decímetro, de centímetro, milímetro. Aí depois, em cima do metro, tem os maiores, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Beleza, eu sempre desenho inteira, cara. Foda-se, se você vai fazer de um lado, se do outro, não interessa. Desenha tudo, porque fica mais fácil de visualizar. Você sabe que vai ter 3 para cima do metro e 3 para baixo do metro. Centímetro para metro, então beleza, centímetro para metro, vai dar 3 zeros aqui para decímetro, depois mais 3 zeros para metro. Então você corta 6 zeros. Centímetro para metro são 6 zeros menores, né? Porque 1 metro é uma medida já bem maior do que 1 centímetro. Então você corta aqui. 1 bilhão e 600 mil centímetros cúbicos vai ser 1.600 metros cúbicos. Na hora que vocês ficarem meio confusos, caramba, para onde que eu estou andando? Eu aumento ou diminuo? Daí vocês têm que parar, respirar e ver. Fala, calma aí, estou transformando centímetro cúbico em metro cúbico. Centímetro cúbico é uma medida muito pequenininha. Então, o número dele, antes dele, vai vir muito grande. Se eu for mudar para uma medida maior, que é metro, a medida é bem maior que centímetro, o número antes, logicamente, já vem menor, porque a medida que eu estou usando já é maior. Então, se dá uma pensada nisso, entendeu? Tipo, pensa assim, 100 centímetros é 1 metro. Então, não tem como isso aqui, esse 1 bilhão e 600 mil, você aumentar o zero, você confundir, entendeu? Você corta ou você aumenta, sempre pensa na lógica do que significa esse centímetro, do que significa esse metro. E daí facilita, porque é fácil de errar também nisso. É um bugzinho que dá na mente que perde a questão. Então, beleza. Vocês entenderam isso daqui? Sim, essa entendi. Beleza, show de bola, meu. Show de bola. Ó, para dar uma refrescada, fazer mais uma, tranquilinha, mas quero ver se vocês estão com a cabeça boa com isso aqui, porque isso aqui cai, cara. Então, ó, 2 cidades estão afastadas em um mapa por 7 centímetros. Sabendo que a distância real entre elas é de 35 quilômetros, qual a escala do mapa? Então, de novo, ó, vou botar para vocês aqui na hora da prova, vocês vão ter que se desenhar isso aqui. Eu estou botando aqui mais para facilitar, mas que também, todos vocês fazerem, vocês acabam gravando. Mas se vocês puderem fazer de cabeça, melhor. Unidade de medida aqui, vocês escrevam aí, por favor, essa régua aqui, né? E daí eu vou voltar aqui para a questão para vocês copiar, verem a questão, lerem a questão. Então, ó, aqui a gente vai ter como é que escreve? Aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter um mapa, escala, desenho sobre o real. Cara, isso é bonito ali agora, cara. Caralho, olha. Só porque eu falei, isso é horrível. Beleza. Então, vai ser o quê? O desenho é o quê? O desenho 7 centímetros, né? Agora, 35 quilômetros. Caramba! Como é que transforma isso aqui em centímetros?
Bom, beleza. Vamos ver. Eu sei meio que de cabeça já. Ó. Centímetro para metro, eu ando 1. Metro para decímetro, eu ando mais 1. Decímetro para... Não, calma aí. Aí você ver, errei. Olha para você como é que traiçoeira. Centímetro para decímetro, eu ando 1. Decímetro para metro, eu ando 2. Metro para decâmetro, eu ando 3. Decâmetro para hectômetro, eu ando 4. Hectômetro para quilômetro, 5. Então, isso aqui vai ter que ser 35. 5 zeros aqui. Aí, caramba. Vamos ver essa ponta de cabeça. Nossa, ficou aqui, cara. Caramba. Aí é foda, hein? Deixa eu sair aqui. Caramba, vai ficar no meio da tela, será isso aqui? Putz. Aí ferrou, meu. Ah, não sabia, cara. Cacete. Vai apertando Ctrl Z, né? Tô tentando. Mas, nossa. Ah, vou fechar essa aula e tá de novo. Pelo amor de Deus. Aí é fogo, hein? Vou entrar aqui na pasta aqui de novo. Aí é foda. Aí é fogo. Olha. Entrou. Pronto. Aí. Então é o quê? Tá, foi o que eu fiz lá, beleza. Então, você tem aqui o desenho sobre o real. Desenha 7 centímetros. Real, 35 quilômetros. Aí de quilômetros para centímetros é 1, 2, 3, 4, 5. Igual eu fiz. 7, 35, 5 zeros. Aí, isso aqui é sempre assim. Se vocês souberem já cortar mais rápido, seria melhor, né? Mas nada impede também de fazer a conta na hora e tal. Isso aí é com vocês. Mas o ideal aqui na matemática, aqui no Enem, é cortar caminho. Então, 7, 35. Às vezes até, tipo, você vê, tem alternativas, tem que trabalhar com alternativa também, gente. Às vezes a gente consegue dar uma simplificada em umas contas. Eu vou mostrar uma questão aqui que a gente simplificou, aproximou uma conta. Em vez de usar o valor real que estava dando no exercício, a gente viu as alternativas, muito grande a diferença das alternativas. Então, você consegue trabalhar até com as alternativas. Quando tem muita diferença aqui, ó, você meio que, pô, você sabe, se você não soubesse escrito de cabeça, por exemplo, você sabe mais ou menos quanto vai dar ali pelo tanto de zero que tem aqui, sabe? O tamanho, a discrepância. Então, 1 sobre 500 mil. A resposta nem tem aqui é a resposta já. Isso aqui é do exercício já. Tá, beleza. Isso aqui, acho que a gente já fez também, cara. Acho que a gente já fez. Acho que a gente já fez, já. Foi isso aqui. Mas isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante, cara. Isso aqui é legal. Ó, presta atenção, isso aqui confunde, cara. Esse aqui, quando eu olhei primeiro, deu uma bugada. Aí depois eu respirei. Seguinte, esse aqui eu vou explicar para vocês, que talvez não sei se vocês tenham entendido o enunciado, porque é bem confuso. Olha só, a figura apresenta 2 mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Então, você, caramba, mano. Ele dá o mapa do Brasil e ele dá o mapinha do Rio de Janeiro ampliado. Então, aí, de novo, no comando da questão. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada, ou seja, essa ampliação aqui, né, do Rio de Janeirozinho pequenininho, deu uma aumentadinha aqui, ó, cantinho direito inferior, e que tamanho que ela foi aumentada. Então, você, calma aí, você fala, caramba, como assim? Se você tiver com dúvida nessa questão, não tiver que dizer exatamente, olha a manha. Isso aqui é uma manha matemática. Pensa bem. Se alguma coisa foi ampliada, ela foi aumentada, né? Então, se ela foi aumentada e a gente quer saber o número de vezes que algo foi aumentado, você vai fazer uma divisão, né? Então, você vai dividir o maior pelo menor.
Então, sei lá, se eu sou 5 vezes mais alto, não existe isso, né? Mas vamos dizer, bom, meu exemplo foi péssimo, mas qualquer coisa que você aumentou e você quer saber a razão pelo qual essa coisa foi aumentada, você vai dividir o maior número pelo menor. Só que nesse caso, a gente tem que tomar cuidado porque isso aqui é uma escala. A escala maior, na verdade, é essa daqui, que é 1 para 4 milhões. Embora o número 1, 25 milhões, ele é bem maior. Na verdade, não, porque é 1 sobre 25 milhões. Então, 1 sobre 25 milhões é muito menor do que 1 sobre 4 milhões, entendeu? Então, como é que você vai saber fazer essa conta? Você fala, caramba, se eu quero saber o número de vezes que foi ampliado a área de um estado no Brasil, cara, se for ficar lendo essa questão, você vai pirar. Mas se você for ver só os comandos que ela pede, que é o número de vezes que algo foi aumentado, você tem dois números ali. Só que é lembrar que eles são escalas. Então, esse 1 para 25 é 1 sobre 25, e esse 1 para 4 milhões é 1 sobre 4 milhões. Então, é o maior sobre o menor, cara. Então, é 1 sobre 4 milhões sobre 1 sobre 25 milhões. Vai ser uma divisão de frações. Aqui, ó. A maior escala pela menor. A maior. Então, você pode cortar os zeros, né? Porque tudo são 6 zeros aqui. Então, é 1/4 sobre 1 sobre 25. Aí, divisão de frações, eu sempre faço isso também. Divisão de fração, fica difícil de enxergar para mim. Então, sabe que divisão de fração, você pode multiplicar ao contrário, uma dessas frações. Então, 1/4, eu sempre faço isso. Divisão de fração. A primeira fração permanece igual, multiplica pelo inverso da segunda. Então, divisão de frações é o numerador vezes o inverso da segunda. Inverso do denominador. Então, é numerador vezes o inverso do denominador. Divisão de frações é o numerador vezes o inverso do denominador. Então, aqui está direto já, 25 sobre 4. Só que, pensa bem, isso daqui é a razão entre o aumento das escalas. Só que ele quer saber o quê? O número de vezes que a área foi ampliada. Aí entra aquele conceito que eu falei para vocês na outra questão. Se você está falando de escala, mas quer saber o tamanho que a área foi ampliada, então você tem que elevar ao quadrado, porque vai ampliar nas duas coordenadas, no eixo x e eixo y. Então, se essa escala aqui é 25 sobre 4 vezes maior, que é tipo 6 vezes maior, mais ou menos, você tem que saber quantas vezes ela vai ser maior em termos quadrados, né? Aí é só jogar na fórmula do expoente. Então, 25 quartos ao quadrado, aí vai fazer a continha lá, 25 vezes 25, 625. Esses números aqui é bom já guardar, gente. 25 ao quadrado cai direto. 25 ao quadrado. Tem os números em batata. 12 ao quadrado, que é 144. 3 vezes 3, 169. Nossa, vocês já devem ter percebido uns. Vocês não precisam ter medo, galera. Apareceu, vocês já sabem, já bota na prova. Não perde tempo fazendo continha, não. Eu estou dizendo assim, se vocês tiverem confiança. Entendeu? Porque eles cobram mesmo os mesmos números, sabe? Tipo, é bem comum. Algumas questões, eles colocam os mesmos números para a galera adiantar, que eles querem saber também quem já tem essa habilidade. E outras vezes colocam números bem quebrados, que não é para você fazer com aqueles números quebrados. É para você aproximar, porque lá na questão você vai ver que as alternativas vão estar bem discrepantes uma das outras. Então, uma aproximação pequenininha não vai fazer diferença no resultado final. Depois você vai ver que o resultado não bateu exatamente igual, mas você sabe que é o mais próximo. Entendeu? Então, tem que ter essa manha do Enem também para facilitar vocês. Essa questão aqui é um caso clássico disso, que eu estava falando para vocês. Seguinte, um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Beleza. Certo mapa, só eu contei a historinha, né? Certo mapa tem escala de 1 sobre 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro começa 7,6 centímetros, a medida real em quilômetro. Então tá, beleza. Aqui a gente
já sabe, ó, a gente quer em quilômetro, beleza, isso aí já é depois. A gente tem o valor do desenho, que é 7,6, então na Fórmula 1, quer dizer, que é a escala é igual a desenho sobre real, então a escala é igual a 7,6 centímetros sobre X. E a gente tem a escala aqui. Ele quer saber o real. Só que, cara, olha que escala ruim de fazer essa conta, cara. A gente vai ter que multiplicar 58 milhões vezes 7,6. Putz, vai ser foda. Aí o que você faz? Você aproxima, porque você vê que, ó, se você mudar aqui 58 milhões para 60 milhões, você vai aumentar 2 em 58. Isso é tipo 4% de aumento, é bem pouco. Então, você vê as questões aqui, as alternativas, elas mudam praticamente muita coisa, ó, de 4 mil para 7 mil. Então, um aumento de 100%, um aumento agora de 600%, outro de 50%, sabe? Então, não faz diferença esses 2% aqui. Facilita a sua conta. Então, você pegar e fazer o quê? Esse 60 milhões vai virar... É que o cara já fez direto aqui, ó. Mas vou fazer aqui para vocês. Mas não fazer não, só vai dar ruim aqui, né? Que bosta, vai ficar ruim o negócio. Mas resumindo, vou fazer a conta aqui, vou ditar para vocês, vocês vão ver o que o cara fez. Ele pegou 1 dividido por 60 milhões, que é a escala sobre o desenho, né? Que é o valor da escala. É igual a X. Não, é igual a X sobre 7,6. Ele passou multiplicando 7,6 usou 7,5, né? Também não faz diferença nenhuma, é uma pequena porcentagem. Na hora de multiplicar aqui, ele estava em centímetros, 60 milhões. Porque não 60 milhões estava em centímetros, 60 milhões é a escala. O número estava em centímetros, 7,5. Esse resultado aqui vai ser um resultado em centímetros. Só que ele quer transformar para quilômetro, né, a medida real. Então, ele botou aqui, 1 quilômetro são 1.000 metros, que ele sabe. E 1 metro são 100 centímetros. Então, ele colocou só um 100 aqui na frente do 1.000, né? Ó, 1 metro são 3 zeros. E ele sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 100 mais 3 zeros. Então, 1 quilômetro tem 1 mais 5 zeros. Como você está dando em centímetro, você vai cortar 5 zeros aqui, vai ser 600 quilômetros vezes 7,5. Vai dar 4.500, mais ou menos. E aqui é 4.406 a resposta. Então, é isso aí, entendeu? Não tem muito erro. É aquela mesma formulinha. Escala e desenho sobre o real. Você vai ter a escala já, né? E você vai ter o desenho, 7,6, o real, que é o X embaixo. Vai multiplicar cruzado. X vezes 1 é igual a 60 mil vezes 7,5. São os resultados que a gente utilizou para facilitar a conta, né? 6 vezes 7,5, tipo, o que o cara fez aqui, ele fez uma conta que eu gosto de fazer também, para desmembrar, para facilitar. Pô, você não quer fazer de cabeça, não quer fazer aqui no papel tal, você vai, 6 vezes 7, 42. 6 vezes 5, no caso, seria 30, né? Mas só que esse 5 aqui ele é meio, né? Porque ele é depois da vírgula. Então, 6 vezes meio é 3. Então, 42 mais 3, 45. Só somou os 2 zeros aqui depois. Mas isso aí é uma manhãzinha, mas ajuda, entendeu? Ajuda já pegar ritmo de prova, já, de tempo, entendeu? Importante. Ó, vamos mais um último exercíciozinho aqui, que, putz, quando eu vi esse exercício, cara, eu não sei se esse exercício aqui eu fiz essa prova do Enem, não lembro, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu buguei. Buguei pra caramba, porque o caramba, nossa, um monte de negocinho, achei que eu ia ter que calcular a área aqui dentro e tal, putz, Pierre ao quadrado, viajando. Daí, mas que negócio, é prova, muito tempo de prova e tal. Eu não lembro, cara, quase certeza que eu fiz exercícios parecidos, mas eu lembro que eu olhei esses buraquinhos aqui, eu já me recordei dessa sensação, porque eu lembro que eu já tinha bugado com um exercício desse. Eu não lembro exatamente se foi esse, cara, mas eu acho que foi. Resumindo, vamos ver aqui o que o cara pede. Não precisa ter medo, galera. Exercício que, embora pareça que exija muita coisa, é simples. Ó, nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Bom, não dá para ler só o comando, tem que ler tudo. Então, beleza. Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans.
Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco seja escrita nessa fonte, com tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado X com furo circular de raio X/3. Aí, ó, na hora que meter esse raio, eu já tinha tremido na base, sabe? Tipo, mas vou meter marcha. Você não sabe o que é a questão, tal, vamos continuar. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Então, beleza. Tipo, aqui você não precisa calcular nada desse raio circular, área do círculo, porque, tipo, se você reduzir o lado, pensa bem, você tem esse círculo está aqui dentro da fonte, né? Vamos supor que ele não estivesse dentro da fonte. Se você reduzisse de cada lado aqui desses quadrados, né? Que compõem esses... Aqui, na verdade, são pequenos quadrados que compõem essa letra, né? Vocês perceberam, um quadrado, um círculo dentro de um quadrado. Se reduzir cada lado desse quadrado, você vai reduzir o círculo automaticamente. Então, o que importa ali é a área do quadrado, que tem ali, esses pequenos quadradinhos aqui. E o fato de não estar pintado, o fato que vai reduzir a área que está pintada, é basicamente porque tem um buraco no meio desses quadrados, que é esses círculos, e é isso, esse círculo só tem essa função. Essa área que ele deu aqui, esse raio circular X/3, não interessa para a gente. Você quer saber o quê? Bom, você quer que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 avos. Você quer saber o tamanho da fonte que você vai ter que ter. Então, beleza, tem uma fonte de tamanho 192, e sabe que quando você altera a fonte, o tamanho da letra altera na mesma proporção. Pô, então, beleza, você quer diminuir o tanto que você vai pintar. Beleza. Isso você vai ser ajustado lá no tamanho da fonte depois, que é o que você quer saber, qual o tamanho da fonte. E agora é só fazer a transformação. Só que lembrando que a área tem que ser transformado em quadrado. Então, beleza. Então, a gente tem uma área que tem que ser diminuída para 1/16 avos. Então, você precisa diminuir 1/4 em cada lado, concorda? Porque 1/4 vezes 1/4 é 1/16. Então, se você diminuir 1/4 de um lado, 1/4 do outro, você vai diminuir 1/16. Então, assim, essa conta que você tipo, sai meio que de cabeça essa razão. Agora, o ponto é o seguinte, ele não tem nenhuma resposta com 1/4. Então, tipo, caramba, você meio que dá aquela bugada, né? Mas aí não, você tem que lembrar o que ele pediu na questão. Ele, aqui raiz quadrada, que você já sabe que direto, né? Mas no caso seria 1/16 ao quadrado é igual, quer dizer, seria 1/x ao quadrado é igual a 1/16. Aí vai passar o quadrado para cá, vai ficar raiz de 1/16 é igual a 1/4. Só que no caso você quer saber o tamanho da fonte. Bom, você tinha uma fonte de 192 antes, e você vai ter que reduzir ela para 1/4, é 1/4 de 192. Então, é 192 dividido por 4. No caso, vai ser, você faz a continha aqui, sai direto. Aqui eu deixei um bizuzinho para vocês, que é a mesma coisa, que é para vocês lembrarem. Aqui, bizu. Se eu diminuir 1/4 cada lado, a dimensão da área vai diminuir 1/4 vezes 1/4, que é igual a 1/16, pois a área é sempre a medida quadrada. Então, percebam, gente, eles colocaram 16 aqui de novo, é um número que sempre cai, raiz quadrada 16, entendeu? Tipo, 1/4, então, tipo, esses números são batata, então é bom saber de cabeça já, que vocês já resolvem isso aqui de cara, não precisa nem fazer conta, entendeu? Mas, bom, só é isso que eu queria falar para vocês hoje. De novo, já deixo aberto para vocês aqui um canal comigo, se quiser me mandar mensagem lá no WhatsApp, vocês olham, qualquer exercício vocês procurarem, vocês, tô com dificuldade, tô travando, eu ouvi na internet esse cara explicando isso aqui, eu não entendi, o que seja, pode me mandar, eu pego depois, eu resolvo num papel, passo a passo, porque aqui na internet é foda mesmo, é difícil, cara, nossa, eu não consigo escrever, fica meio ruim. Aí, qualquer dúvida é de boa, eu só não prometo que eu vou responder no dia, mas consigo responder de boa. Eu dou uma moral tranquilo para vocês, eu quero ajudar aqui vocês, lembrar vocês também que vocês, às vezes, vocês estão meio preocupados
resolvendo questão, tal, aí estuda um monte de matéria, muita matéria, matéria que vocês não gostam. Tipo, é foda, cara. Estudei já muito vestibular e, putz, é cansativo. Mas vocês têm que saber, vocês já têm um passo estão um passo muito para frente do pessoal, porque vocês querem, entendeu, gente? Vocês estão aqui, pô, quinta-feira, depois não sei o que vocês fazem, vocês trabalham, vocês estudam também, vocês têm que cuidar do irmão, vocês ajudam na casa, cada um tem sua vida e imagino que seja corrido para todo mundo. E vocês querem, pode ver, só pela amostragem do grupo lá, a gente vai aprender isso, estatística depois. Vou tentar já trazer para o cenário nosso aqui real, que é basicamente o que o Enem faz, né? Vocês são uma amostragem, vocês têm 8 participantes nem sei quantos tem aqui no grupo, 100 e tantos. É muito pequena a porcentagem. Vocês vão aprender depois o que é isso, desvio padrão, vocês estão provavelmente no primeiro desvio padrão ali da distribuição. Vocês são muito poucas pessoas, gente. Já são um grupo muito seleto, por mais que às vezes talvez um ou outro tenha uma dificuldade em alguma matéria, ou muita dificuldade em uma matéria, gente, vocês têm o principal, que é a vontade. Então, continua aí firme, contem comigo, que precisar, pode mandar mensagem por questão, que eu estou aí para ajudar mesmo e vamos junto nessa. Se minha aula estiver muito corrida, se o método estiver ruim, se vocês não estiverem me entendendo, minha dicção, que seja, pode mandar mensagem, pode falar aí, porque eu quero ajudar. Se eu não estiver ajudando, para mim não, entendeu? Eu não tenho vaidade nenhuma. Então é isso. Vamos junto nessa e boa noite para vocês. Eu vou ver quem que eu vou passar a aula aqui, porque eu não sei quem que é, acho que é a Lolo, mas não tenho certeza. Deixa eu ver. A Louzinha aqui. Aí. Cadê? Opa. Caramba, eu tô sequelando. Como é que faz isso? Aqui, participantes. Nossa, calma aí, Lolo. Vou parar de gravar a aula. Olha só. Caramba. Espera aí.